Olá, essa é a aula 5 do nosso curso de trigonometria e nessa aula a gente vai falar sobre o círculo trigonométrico. Essa é a aula 2, essa é a parte 2 da aula sobre círculo trigonométrico. Dá uma conferida lá na parte 1, que a gente fez uma coisa bem legal usando GeoGebra para a gente poder visualizar o que é tudo isso que a gente vai falar aqui nessa aula. Bem, o que é o círculo trigonométrico? É uma circunferência orientada de raio unitário, ou seja, o raio é igual a 1. E o ponto A é a origem da medida de todos os arcos contidos na circunferência. Vamos lá, o que é orientada significa que ela vai ter um sentido onde cresce e onde diminui. Ela tem uma orientação. E esse ponto A vai falar para a gente onde é o início da nossa contagem das medidas dos arcos nessa circunferência. Vamos lá, a gente precisa primeiro considerar uma circunferência com centro na origem do plano cartesiano. A origem é sempre o ponto 00. Então ela vai começar no ponto 00 e vai ter raio igual a 1. E aí o ponto A em 1, 0... vai ser a origem de todos os arcos da circunferência. Olha só, aqui a gente tem o ponto O, ou seja, o ponto 00, ele está na origem do plano cartesiano. Ó. Aqui é o plano cartesiano e no ponto 00 a gente tem o centro da circunferência. E o ponto 1, 0, ó, como o raio é 1, então para cá vai medir 1. Então, nesse ponto 1, 0, a gente tem o ponto A, e ele começa a medir todos os arcos, a partir daqui, que a gente vai começar a medir. Poderia ser medido de outro ponto, mas no círculo trigonométrico, a gente toma esse ponto como o início das medidas. E aí, esse círculo ele é dividido em 4 quadrantes. A gente chama cada uma dessas partes aqui, ó, imagina que é uma pizza dividida em 4 partes. Cada parte dessa a gente chama de quadrante. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Perceba também como diminui e como aumenta a contagem dos quadrantes. Ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso tem a ver com a orientação da nossa circunferência. E o que quer dizer essa orientação, como ela é dada? Olha só. No sentido anti-horário, como a gente está marcado aqui, ó, ele é positivo. Ou seja, nesse sentido ele vai aumentando. Ó. A gente tem aqui 0 graus e quando a gente segue nesse sentido ele aumenta. Aumentou para 90. Continua nesse sentido, ele aumenta para 180, 270, 360, que é o valor de uma volta completa. E da mesma maneira os quadrantes crescem dessa maneira. Olha só, aqui a gente vai ter primeiro, segundo, terceiro e quarto. Percebe no sentido anti-horário? E no sentido horário, os quadrantes vão diminuindo. 4, 3, 2, 1. E o mesmo acontece com os graus. Então, a gente partindo aqui, ó, no ponto C, a gente tem 180 graus. No sentido horário, a gente vai seguindo, diminui para 90, diminui para 0 graus. Perceba aqui, ó, a gente tem a marcação do sentido horário e do sentido anti-horário. E por que esses nomes? Justamente por causa do relógio. Imagina que esse círculo aqui é uma representação de um relógio. E aí o ponto B é o meio-dia, certo? Quando o ponteiro está apontando aqui para o ponto B, a gente tem meio-dia. Nesse sentido aqui, ó, ele vai aumentar. Aqui no ponto A seria 3 horas. Então o relógio aumenta nesse sentido. O relógio aumenta no sentido horário. O círculo trigonométrico é o contrário do relógio. E aí, para você lembrar qual é o sentido aqui, qual sentido cresce, qual sentido diminui no círculo trigonométrico, você pode tanto lembrar do relógio e pensar que é o contrário do relógio, ó, ele cresce no sentido anti-horário, ou você pode olhar aqui para o ponto A e pensar, para cima cresce, para baixo diminui. Simples, né? Parte do ponto A e vai para cima. Para cima é o sentido anti-horário aqui, partindo do ponto A. E partindo do ponto A, para baixo você vai fazer o sentido horário. Então, para baixo vai diminuir. Legal. Aqui a gente tem a imagem mais aumentada para você poder enxergar e poder tirar um print para você salvar. E usar aí, só não pode usar na cola, hein? Legal. Aí a gente, seguindo,
Os arcos eles podem ser medidos em graus e em radianos. Se você não sabe a diferença entre esses caras e como converter de uma unidade para outra, a gente tem um vídeo que vai estar aqui no card, onde a gente explicou como fazer isso, a gente estudou, viu exemplos, fez até uns exercícios de como realizar essa conversão. Tá bom. Aí a gente vai ter, em graus, um ângulo na circunferência, ele pode ser medido da seguinte maneira. Ele vai ser x igual a x0 mais k vezes 360 graus, em graus. E em radianos, vai ser x igual a x0, mesma coisa, mais k, vezes 2π. Só muda a unidade de medida aqui, tamanho de uma volta completa. Em graus é 360, em radianos é 2π. Isso a gente viu lá na aula também. Quem é o x0 e quem é o k? O x0 a gente vai chamar ele de primeira determinação positiva. Guarda esse nome que a gente já vai explicar o que isso significa e você vai entender certinho. É a primeira determinação positiva do arco trigonométrico. É um ângulo que ele vai estar entre 0 e 2π, ou 0 e 360 graus, dependendo de como você estiver calculando. E perceba, se ele está entre 0 e 2π, 2π é uma volta completa, significa que ele ainda não completou uma volta, certo? Vai ser um ângulo que vai ser sempre menor que 2π e maior do que 0, claro. E o k é o número de voltas que a gente deu no círculo trigonométrico. Vamos ver alguns exemplos para você ver quais resultados a gente vai obter. A gente tem aqui as duas fórmulas. E vamos supor o ângulo x0 igual a 45 graus em graus ou π sobre 4 em radianos. É o mesmo ângulo, só com as unidades diferentes. E aí para k igual a menos 1, o que a gente vai ter? Nosso x vai ser x0, que é 45, mais k, que é menos 1 vezes 360. A gente vai chegar em menos 315. Eu já vou explicar o que significa esse menos 315 graus. Em radianos vai ser a mesma coisa, só substitui lá o valor para k. E claro, substitui x0. E aí você chega em menos 7 sobre 4, 7π sobre 4, que é igual a menos 315 graus. Para k igual a menos 2, é a mesmíssima coisa, a gente vai chegar em menos 675 graus. Lembrando que em radianos só muda o nosso cara aqui, o nosso valor de uma volta completa, e aí perceba, para k igual a 0, perceba, a gente vai ter que o nosso ângulo vai ser 45 mais 0 vezes 360. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então a gente tem 45 mais 0. Quando a gente tem 0 voltas, a gente tem o nosso próprio x0 aqui, que a gente chama lá de primeira determinação positiva. Legal, para radiano a mesma coisa, e aqui no nosso exemplo a gente tem k igual a 1. A gente vai chegar em 405 graus. Eu vou deixar em radianos aqui, mas eu vou só comentar os ângulos em graus, que é o que eu vou usar como nosso exemplo. Para k igual a 2, a gente tem 365 graus. E aí note, o k menos 1, a gente tem uma volta no sentido horário, o que significa, o nosso x0 é 45 graus. Ele está mais ou menos aqui onde está a minha mão, onde está a mãozinha. Uma volta no sentido horário significa que a gente partiu aqui de 45, a gente partiu de x0 e deu uma volta no sentido horário. E parou aqui de novo. Se a gente fizer isso, esse ângulo ele vai medir menos 315 graus. Mas percebe que ele está exatamente no mesmo lugar? Se a gente der duas voltas, a gente vai, duas voltas no sentido horário, menos 2, lembra que k é o número de voltas? A gente vai parar aqui de novo e esse ângulo vai medir menos 675 graus. E para k igual a 0? Lembra que a gente chama esse cara de primeira determinação positiva? Para k igual a 0, significa que a gente não se mexeu. A gente está em 45 graus e não foi nem para frente nem para trás, nem no sentido anti-horário, nem no sentido horário. Aí, por isso ele vai dar 45 graus. Para k igual a 1, aí
significa que a gente vai no sentido anti-horário. Aqui, ó, é uma volta positiva, você vai somando. Então, a gente, para cá igual a 1, quando a gente dá uma volta, a gente vai parar em 405 graus. Percebe que ele é maior que o 360? Significa que a gente deu uma volta completa e continuou contando aqui, ó. Quando a gente chegou nesse ponto, ao invés de zerar, obviamente, a gente continuou contando. Então, deu 405 graus. E aí, duas voltas completas, é a mesma coisa. Ao invés de zerar, a gente continua contando até parar nesse ponto de novo. A gente vai ter 765 graus. Legal, e aí é isso que significa essas voltas aqui. A gente quer saber que ângulo a gente vai ter se a gente der duas voltas no sentido anti-horário ou duas voltas no sentido horário. Qual vai ser o ângulo? E aí, perceba, esses ângulos, eles pararam exatamente no mesmo local. Ou seja, do A até esse ponto aqui, não interessa se a gente deu uma volta no sentido horário, duas voltas ou nenhuma volta, a gente tem a mesma medida do A até aqui, certo? Claro, uma outra coisa importante é, se para cá igual a zero a gente tem a primeira determinação positiva, para cá igual a menos 1 a gente tem a primeira determinação negativa, para cá igual a menos 2, a segunda determinação negativa. Para cá igual a 1, como a primeira determinação é para cá igual a 0, para cá igual a 1 a gente tem a segunda determinação positiva. Para cá igual a 2, a gente tem a terceira determinação positiva. Beleza, que é como esses caras aqui, a gente deu 1, 2, 10, 15, 20, pode ser qualquer valor, não só esses, claro, de voltas. A gente terminou no mesmo lugar, a gente diz que esses arcos são côngruos. Ou seja, dois arcos vão ser côngruos quando a diferença entre eles é um múltiplo de 360, ou 2π se a gente estiver falando em radianos. E aí, um exemplo é o ângulo 30 graus e 1110 graus. Eles são côngruos, por quê? A gente tira 30 de 1110, 1110 menos 30 vai dar 1080, e 1080 é 3 vezes 360. Esses dois caras aqui, ó, vão estar exatamente no mesmo lugar, no mesmo ponto, na circunferência trigonométrica, no círculo trigonométrico. Para radiano é a mesmíssima ideia. 14π sobre 3 e 2π sobre 3 são côngruos. Por quê? 14π sobre 3 menos 2π sobre 3, você faz as continhas aí, tira o MMC, você vai chegar aqui, isso é 12π sobre 3. 12 dividido por 3 vai dar 4, então isso é 4π. A gente consegue facilmente enxergar que isso aqui é 2 vezes 2π. E 2 vezes 2π é um múltiplo de 2π. Portanto, esses ângulos aqui são côngruos. Se você partir desse ângulo menorzinho aqui, ó, 2π sobre 2, e der duas voltas, você vai terminar em 14π sobre 3. E se você partir de 30 graus e der 3 voltas, você vai chegar em 1110 graus. Legal. Com isso, a gente conclui essa aula. Espero que esteja claro, que você tenha entendido. Curte, compartilha, se inscreve aí para continuar ajudando a galera que precisa e poder levar isso para mais gente. E muito obrigado pela atenção.